Olá, meus irmãos, mais uma vez aqui, Marcos Melo, com mais um devocional sobre Ordo Salutis, a ordem da salvação. No vídeo passado eu falei sobre a eleição, hoje falarei sobre o chamado, a vocação eficaz. O chamado é um ato gracioso de Deus, pelo qual ele convida os pecadores a crerem em Jesus Cristo, a salvação oferecida em Jesus. Divide-se em dois aspectos, chamado externo e o chamado interno. Vamos abrir no capítulo, no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 37. Olha o que diz nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. As minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. João, capítulo 10, versículo 27 e 28. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, Paulo nos diz que, pois Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por causa do seu próprio propósito e graça. Vamos adentrar no chamado externo. Vamos destrinchar um pouco sobre esse tema, o chamado externo. É a apresentação e oferta da salvação em Cristo Jesus aos pecadores, a todos os pecadores. Inclui o convite ao arrependimento e a fé em Jesus Cristo como promessa de perdão e salvação. Ela é universal, direcionada a todos que ouvem o Evangelho, sem distinção de época, nação, raça, tribo, categoria. Ela tem o objetivo de ser transmitido por meio das Escrituras, sermãos, louvores e testemunhos cristãos. E ela pode ser rejeitável devido à depravação humana, à corrupção humana, o pecado, a cegueira espiritual. Pode ser resistido, ignorado ou rejeitado. Base bíblica para isso? Mateus, capítulo 22, versículo 14. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O chamado externo é uma obrigação da igreja pregar o evangelho a todos indiscriminadamente. Pregar o evangelho a toda criatura. Mesmo sendo amplo, ele é insuficiente por si só para levar a salvação, o chamado externo. Agora, o chamado interno é obra eficaz do Espírito Santo, que aplica o Evangelho no coração dos eleitos, que aplica a salvação, que aplica a obra de Cristo na vida do crente, na vida do cristão genuíno. Ela é particular, exclusiva para aqueles que foram predestinados por Deus. Ela é eficaz, sempre produz o resultado desejado, levando à fé salvadora. Ela é transformadora. O Espírito ilumina a mente, regenera o coração e capacita para a resposta do arrependimento à fé genuína. O processo do chamado interno. Deus, no poder do Espírito, alcança o pecador mediante Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Tudo por meio de Cristo. O Espírito Santo regenera o pecador, concedendo vida espiritual. A vontade é libertada da escravidão do pecado
A mente é iluminada, permitindo compreender as coisas de Deus. O pecador percebe seu estado de culpa, de miséria e se arrepende. Deus atrai o pecador de maneira irresistível a Cristo. E este livremente vem a Ele pela fé. Romanos, capítulo 8, versículo 30, nos diz que e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Atos, capítulo 13, versículo 48. E creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Lindo isso, né? Soberania de Deus na salvação, o decreto. A ordem das palavras é fundamental. Lucas não diz, e todos que creram foram ordenados. Não, mas o contrário. E creram todos que estavam ordenados. Esse é o decreto de Deus. Elimina qualquer ideia de que o homem, por sua escolha autônoma, alcança a vida eterna. A fé é dom de Deus. É Deus que ordena para a vida eterna. Aqueles ordenados recebem a fé como dom. Eles creem em Cristo e pela fé são justificados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Logo, não é que todos os que creram foram ordenados, mas que todos os que foram ordenados creram. A ordem de Deus é a causa. A fé é o resultado inevitável. Maravilha, né? A diferença entre o chamado externo e interno. O chamado externo pode ser ouvido por todos. Também pode ser resistido. Pode ser resistido, rejeitado. Mas o chamado interno, destinado apenas ao povo de Deus, aos eleitos, é irresistível e eficaz, levando à salvação. O que isso implica na vida cristã? Que temos responsabilidade, a responsabilidade humana. Ouvir e responder ao Evangelho com fé e arrependimento. A soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. A salvação é obra exclusiva da graça de Deus, da graça divina, que opera irresistivelmente no coração dos eleitos. Humildade e gratidão. Devemos ser gratos a Deus por esse privilégio, por essa graça que é Cristo Jesus em nossas vidas. O crente reconhece que sua salvação não é resultado das suas próprias obras. Isaías, o profeta Isaías, nos lembra que as nossas obras são como trapos de imundícias. Então, mas o fruto da graça de Deus, ou seja, a salvação é o fruto da graça de Deus. O chamado externo apresenta a oferta da salvação. O chamado interno aplica essa salvação eficazmente aos eleitos. Reconheça a soberania de Deus em sua salvação e viva em gratidão pela graça divina. Que maravilha, que privilégio. Amém.